Verificando a conexão. Tá na frente ali de vocês? Não, né? Tá tudo ok aí? Então, tá tudo bem, né? Então vamos lá. E então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Vocês ficaram aqui sendo recebidos pelo irmão que fez o trabalho de preparação, né? Eu espero que eu possa ser uma contribuição. Vocês já me conhecem, eu já tenho vindo terças e sábados. A última vez que eu vim foi sábado. Adorei o tema, foi muito legal. Falei sobre a Caravana Espírita Baiana da Fraternidade, falei sobre o que é o Espiritismo. Foi uma palestra bem legal, porque eu tenho uma crítica também, né? A mim mesmo, que a gente tem que ir se reinventando, se analisando e percebendo quando a gente não está sendo uma grande contribuição, ou quando a gente é uma contribuição média, moderada, uma contribuição que não é boa. E naquele dia eu saí daqui feliz, muito satisfeito. A proposta da minha amiga que sugeriu que falasse também da caravana, e eu peguei e ainda falei do livro Jesus no Lar, né? Uniu tudo e ficou maravilhoso. Vocês estão acostumados com esse livro? Vocês aqui, da plenária? Então, é o livro... Esse é o livro da terça. Vocês precisam comprar e ler, pelo menos ele. Esse é um livro que Caibá traz todas as passagens do Cristo e explica cada parábola dentro de uma perspectiva do que ele conseguiu alcançar. Primeiramente, a gente tem, até eu mesmo me atrapalhei, quando o tema surgiu, parábola dos dois filhos, eu pensei na parábola do filho pródigo, porque também alguns autores chamam da parábola dos dois filhos. Por quê? A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais ricas que chegam alguns estudiosos a dizerem que é um evangelho dentro do evangelho. A parábola do filho pródigo, que é aquela que vocês devem lembrar, dois filhos, um que era perdulário e o outro que era ciumento e egoísta. O perdulário pegou toda a riqueza do pai, que era uma coisa muito grave para a época. O pai vivo pedir para dividir a herança é um absurdo. E mesmo assim, na parábola, ele pede, o pai entrega a parte desse filho, o filho sai e vai adiante gastando com farras, com mulheres. O outro fica. Só que a parábola do filho pródigo, quando o título é esse, parece que só está se falando do filho pródigo. Que é o pródigo? É o prodigalizador, aquele que gasta, esbanjador. Mas tem o outro, que é o egoísta, que ficou com o pai e que quando o filho voltou, que o pai mandou matar um cevado, ou mandou matar um boi, né, cevado, para poder fazer a recepção daquele filho, porque o bom filho a casa torna, né? É a visão do filho pródigo, é como se fosse o pai é Deus, o filho pródigo são as máscaras do ego, ou melhor, são as estruturas negativas egóicas, e o outro é a máscara, que mostrava que era o filho que teve com o pai, mas quando o menino voltou, o irmão, ele ficou, meu pai, eu estou aqui com você direto, você nunca matou nenhuma ovelha para mim. Aí o pai disse, meu filho, tudo que é meu é seu, você esteve sempre ao meu lado, seu filho, seu irmão foi, se perdeu e voltou, e o pai, benevolente como é, vai estar sempre de braços abertos para receber. Essa é a parábola do filho pródigo, também chamada de parábola dos dois filhos. E no caso de Caibá, ele traz aqui a parábola dos dois filhos, porque uma é do evangelho de Lucas, a do filho pródigo só foi narrado por Lucas, que Lucas escreveu mais para os gentios, e Mateus escreveu mais para os judeus. Você vai ver que Lucas fala o reino de Deus, Mateus vai usar o reino dos céus, porque os judeus não jogavam o nome de Deus em vão. Vocês vão ver quando vocês estudam o evangelho. Mateus é o reino dos céus, o reino dos céus. E Lucas, o reino de Deus, porque falava para os gentios. Quem foi o apóstolo dos gentios? Paulo. Ele era o apóstolo dos gentios. Ele levou o evangelho para todos os gentios, o Ocidente e o Oriente, que eram aqueles que não tinham contato com o monoteísmo, com a Torá, com o evangelho, com os escritos de Moisés, com a primeira revelação. Então ele precisava incluir os gentios no que diz respeito à visão monoteísta de um único Deus, e Cristo deixou o seu evangelho, e Paulo foi o grande divulgador. Na parábola dos dois filhos, ela é como se fosse uma síntese da parábola do filho pródigo. É uma outra narrativa de Mateus, mas se a gente observar, tem a mesma conotação, o mesmo sentido de entendimento do que de fato são esses filhos. E quando eu ler para vocês, vocês vão se identificar com um ou outro filho. É esse o meu propósito hoje na exposição, que nós temos aqui até 8h30, não é isso?
É até 8h30. Mas o certo seria até 8h30, né? Então 8h35, né? Beleza. Vamos tentar ser sintético, porque até mesmo melhor para quem vai escutar, fica mais palatável. Nessa sociedade do imediatismo, do utilitarismo, das coisas rápidas, ninguém tem tempo para ver palestra de 40, 50, 60 minutos, que é um negócio de 5 minutos, 10 minutos, é coisa rápida, né? A informação rápida, ninguém tem mais tempo a perder, e aí a gente termina ficando muito sintético em coisas que tem que se aprofundar. É óbvio que eu não vou ter nesse tempo como aprofundar uma parábola como essa, mas vai dar a vocês a condição, espero, de que vocês pelo menos adquiram um livro, tem PDF, deve ter, ou leiam no Novo Testamento, que eu recomendo, de Haroldo Dutra, que é o Novo Testamento que ele traduziu direto do grego, e que tem um viés de notas de rodapé que Haroldo traduz numa linguagem de entendimento do que os judeus da época diziam, e que ele traduz de uma forma magistral. Só que lá só tem até o Atos dos Apóstolos, não tem as cartas de Paulo, ou as cartas dos apóstolos não tem, só tem até os Atos. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e dos versículos 28 a 31, ele vai dizer assim, Jesus, isso está dentro de um contexto, porque era necessário fazer a contextualização, mas eu acho que vocês, pelo tempo que está curto, a gente vai deixar esse segundo plano, eu vou me ater à leitura da parábola e o desdobramento que Caibar traz e fazer aqui com vocês um contraponto do entendimento que vocês têm. E aí eu me dou por satisfeito se a gente sair daqui, pelo menos, com a curiosidade de aprofundar um pouco mais na parábola. Mas essa parábola aparece num contexto bem interessante, porque é justamente quando Jesus vai no templo dos vendilhões, e aí tem aquele negócio de expulsar da casa de meu pai, aqueles que estão ali fazendo dali um lugar de venda de coisas mundanas. Vem desse contexto, vem de um contexto onde Jesus era recebido como se fosse um ungido, porque João Batista fez o batismo dele para fazer cumprir a lei, e se João Batista, de fato, eles acreditavam que era um dos profetas que foi dito no Velho Testamento, eles tinham que também compreender que Jesus era, porque João Batista batizou Jesus. E se batizou Jesus, que Jesus falou assim, poxa, ele falou, João, eu não tenho nem condições de limpar suas sandálias. Jesus disse, não, faça para se cumprir a lei. Jesus baixou a cabeça e recebeu o batismo de João Batista. Então, eles ali na época, os saduceus, os fariseus, eles eram muito críticos. E eles se utilizavam, na verdade, a gente chega até a ficar um pouco agoniado quando a gente vê todo mundo levando Jesus ao contraditório. É muito comum no Evangelho vocês perceberem os fariseus, saduceus, os publicanos, tentando levar Jesus ao contraditório. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Era exagerado, era. Porque eles não queriam entender que Jesus era o profeta. Isso é um fato. Mas era também uma lógica, tanto no Oriente quanto no Ocidente. O Ocidente, vocês lembram de Sócrates, que trabalhava justamente com a maêutica, que é uma palavra grega, que é o parto de ideias. Ele fazia perguntas, como se fosse eu e vocês aqui. O que vocês acham da parábola dos 2 filhos? Porque a verdade está dentro de vocês. Então, Sócrates, como um grande precursor do cristianismo, um grande filósofo, ele perguntava aos seus discípulos, o maior discípulo deles era Platão, e ele fazia perguntas, como se fosse na Ágora, ali dentro da Grécia, um lugar onde eles ficavam trocando ideias, a dialética socrática, a maêutica, o parto de ideias. Os orientais também, porque Jesus é oriental, eles também tinham esse hábito de ficar discutindo, esmiuçando o Velho Testamento para chegar a conclusões mais expansivas. Então tinha ali no Sinédrio os fariseus, como Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei, mas também tinha Gamaliel, que era um doutor da lei, e, no entanto, era uma pessoa que já tinha se tocado que o Cristo era verdadeiramente o profeta prometido no Velho Testamento. Os judeus até hoje não acreditam que Jesus é o profeta, até hoje. Eles ficam só com o Velho Testamento de Moisés, e tá bom, nada de Jesus ser contemplado como sendo o enviado por Deus para fazer a segunda revelação, a terceira, o Espiritismo. Então, naquele contexto, existia também uma discussão do contraditório, os fariseus ficavam ali uns com os outros debatendo um ponto da Torá, e ficava ali naquele Deuteronômio, não sei o quê, discutindo se é a Gênese, tentando fazer locubrações para aprofundar o tema, ok? Então, quando eles faziam isso com Jesus, eles não faziam só porque eles queriam provocar Jesus ao contraditório, não. Eles faziam porque era um hábito da época ter esse tipo de
diálogo, desse tipo de parto de ideias. Mas no caso de Jesus especificamente, era mais para ferrar Jesus. Era para colocar Jesus em sinuca de bico, no termo popular. Vocês têm claramente a passagem de Jesus com relação à mulher adúltera. Foi a maior que ficou marcado no imaginário de todos vocês, quando ele ali foi pego numa situação que era a famosa sinuca de bico. Faz o que com essa mulher? Ela adulterou. O Velho Testamento diz que é para apedrejar. Se você disser que não apedreja, você está indo contrário às leis de Moisés. Se você manda apedrejar, você está indo de encontro às leis de Deus, que é de amor, de benevolência, de caridade, de perdão, de indulgência. Olha que coisa. Jesus, o pedagogo por excelência, o terapeuta das almas, ele sente que o que ele falar ali vai voltar contra ele. Ele não diz nada, ele só vai para a areia, escreve algumas coisas na areia e diz: aquele dentre vós que não estiveres equivocados ou não tiverem pecado, que é armatia, que vem do termo errar o alvo, pecado é isso, todo mundo aqui já errou o alvo, e a gente continua errando. Quem entre vocês não tiverem pecado ou errado o alvo, que atire a primeira pedra. E vocês sabem, desde os mais velhos foram recuando até os mais jovens, porque os mais velhos tinham muito mais pecados, muito mais erros do alvo do que os mais moços, naquela encarnação. Então Jesus pega, olha, todo mundo vazou. Ficou ele e a mulher adúltera. Ele disse, então, alguém te condena? Não. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vais e não tornes a pecar. Vais e não tornes a errar o alvo. Ela continua errando, é óbvio que isso vai acontecer. A Amélia Rodrigues vai falar da trajetória que ela fez, muito boa. Depois encontrou com o marido dela, que ela adulterou, o adúltero. Aí nas obras de Amélia Rodrigues, se vocês puderem ler, vocês vão encontrar o refino do que a história parou ali nos evangelhos chamados canônicos. E os historiadores não podem falar além, porque nós temos os espíritos, como Amélia Rodrigues, Emmanuel, que traz as entrelinhas, Humberto de Campos, o que não foi dito, o inaudito, que está lá nas bibliotecas do plano espiritual. Você sabe que tem, né? Tem historiador aqui, Flávio Josefo, que foi um grande historiador, meu xará, mas existem historiadores no além, e que também pesquisam, que já viveram na Terra, e traz aquelas partes que não foram ditas, como no Paulo Estevão, tem várias passagens ali que não estão na Bíblia, nem no Velho nem no Novo Testamento, mas Emmanuel tem acesso às Escrituras. Então, na parábola dos dois filhos, deixando esse contexto, para que vocês entendam, primeiro, por que se fala através de parábolas. As parábolas, na verdade, são formas de narrativas do que vai ao lado. O que você compara, são comparativos. Jesus se apropriava, eu tenho esse livro aqui muito interessante, só que não tem a parábola dos dois filhos. Jesus à luz da doutrina espírita, parábolas de Jesus. Com Haroldo Dutra, Arthur Valadares, André Moreira, vários palestrantes espíritas, escolhendo cada uma das parábolas e fazendo a interpretação do que elas representam. Então, Jesus, ele se aproveitou de parábolas porque a narrativa parabólica, toda vez a gente diz isso, mas não custa nada reforçar, ela fica atemporal. Por quê? Se eu conto para aquela jovem ali que está ali, de jaquetinha, ela tem uma capacidade de entendimento. É você mesmo que olhou para trás. Você, jovem aí, você. Essa aí, você. Você que levantou a mão. É um jovem, né? Eu estou aqui meio... É você, levante a mão aí. Essa é você. É você. Como é seu nome? Como? Dudinha. Se eu conto uma história para você, Duda, dentro de uma história, você vai ter uma interpretação. Mas esse senhor, como é seu nome? Como? O senhor Raimundo terá outra interpretação. Cada pessoa interpreta de acordo com o nível de compreensão, de nível evolutivo que vocês têm. Aqui tem vários níveis evolutivos. Você, Dudinha, pode ser um espírito da nova era, reencarnado no planeta, com uma capacidade que acumulou ao longo das diversas encarnações, que eu conto a história, você abstrai dela, interpreta dela muito além do que seu Raimundo, que talvez é um espírito novo, recém-saído do umbral, e veio para cá, seu Raimundo, encarnou, tá todo atrapalhadinho, aí eu conto a história, seu Raimundo vai dizer, poxa, eu entendi assim. Já Duda, espírito de escola, no meio da gente aqui, uma capacidade, vamos supor, não está ainda reencarnada, uma Joana de Anjos aqui no meio da gente, digamos, Joana de Anjos ainda não reencarnou, deverá reencarnar em breve, quando o Divaldo Franco desencarna, ela deve voltar e vai reencarnar. Eu conversei com o Divaldo, ele disse que eu pensei que era na Bahia, ela deve reencarnar em Minas Gerais e depois vai vir para a Bahia, pelo que ele disse, mas pode ser modificado. Emmanuel já está aqui. Mas você pode ser, digamos, uma Joana de Anjos desencarnada, um espírito de escola. Esse menininho aqui, seu nome, tio? Podia ser
Um André Luiz Mauro. André Luiz aqui no meio da gente, então Emmanuel não pode, porque Emmanuel está lá em São Paulo, interior. Emmanuel já está com 23 anos esse ano. Mas digamos, eu tenho espíritos aqui variados nessa plenária. Flávio atrasado, interpreta a parábola por um prisma, seu Raimundo por outro, Duda por outro, e você? Mauro por outro. Por isso que Jesus falava através de parábolas. Porque naquele meio existiam espíritos como Judas, como Pedro, tosco, bem rude. Existia um outro que era Mateus, que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, mas que já tinha o saber. Você tinha um outro que era João Evangelista, você tinha um outro que era Tiago, Judas Tadeu, vários níveis de consciência no meio dos 12. Fora os 12, que era a turba que o envolvia com várias visões do que Jesus poderia falar. Por isso que ele se apropriava da pesca, da agricultura, ele pegava as aves no céu, ele usava-se de símbolos e dentro de uma parábola elas ficam atemporais. Se você lê a parábola dele hoje, pode ter uma interpretação de Duda. Mas quando ele lia na época, tinham pessoas que interpretavam de outro jeito. Então não há melhor forma de educar as crianças e as pessoas através de história. As histórias ampliam a capacidade que o outro pode alcançar e você não discrimina, porque ela entendeu de um jeito, ela de outro, eu de outro, eu de outro. Cada um do seu jeito. E a gente vai fazendo a hermenêutica, que é uma palavra bem pesada, ou a exegese, as interpretações dos textos sagrados que vários historiadores tentaram fazer ao longo da história e vêm fazendo até hoje, mas muitos se equivocam. Interpretam pelo seu viés, pela forma que eu consigo alcançar. Porque isso foi muito rico no Evangelho. E a parábola dos 2 filhos vai dizer assim: um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse. Ele chega ao primeiro filho e diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Melhor, não é uma pergunta. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles. O segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. O que é que vocês pegam dessa passagem de Mateus? Fica uma coisa meio estranha, né? Eram 2 filhos. Primeiro que o pai pedir para ir para a vinha, o filho de pronto tem que dizer que vai. Se naquela época ele disse que não vai trabalhar na vinha do pai, no patriarcado que era, preste atenção, ele era deserdado. E um homem que não tinha família, ele era uma pária na comunidade. Ele, além de não ter a família porque o pai deserdava, ele passava a ser um cara que não tinha valor no meio da sua comunidade. Então, primeiro que esse pai aqui é um pai até que pergunta: você vai trabalhar na minha vinha? O outro falou assim, respondeu: irei, Senhor. Chamou de Senhor e não foi. Ou seja, polido, verniz social, máscara do ego, representação de algo que é bondoso, mas no fundo, escapuliu. Eu vou, Senhor. Mas não foi. O segundo disse: eu não quero ir. Não vou não, não quero ir não. Mas tocado de arrependimento, foi. O que é que ele quer dizer com isso aqui? E ele fala: é muito mais provável que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Ele está falando para os fariseus, para os saduceus, que eram tidos como hipócritas, que ficavam falando sobre as passagens do Velho Testamento, mas não viviam. Eram sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro, que lavavam as mãos com os rituais para sentar na mesa, mas o que valia muito mais, Jesus dizia, é o que sai da boca, não o que entra para dentro da boca. Então, os hipócritas estavam ali. Então, Jesus falava para hipócritas, para mostrar: olha, vocês que disseram que ia, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Os outros disseram que não ia e se arrependeram e foram. Por quê? Os fariseus diziam que iam, mas não estava indo para lugar nenhum. Ou seja, a vinha seria a seara do Cristo. Todos nós aqui somos trabalhadores da seara do Cristo. O ateu, o agnóstico, o protestante, o católico, o candomblessista, o ubandista, o espírita. Todo mundo está na seara do Cristo trabalhando, independentemente da raça, da denominação religiosa. Só que o chamado é feito para todos, em cada colocação em que cada um de vocês consigam alcançar. Mas a gente diz que vai, eu vou. Mas não vai. Por quê? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não por Jesus, não por Deus, mas pela própria consciência de vocês. O que ele diz dos segundos, que diz que não ia, não quero ir não. Negócio de ficar indo
trabalhar na sua seara, na sua vinha, que aqui é simbólico a vinha, né? É o lugar onde as pessoas trabalhavam na agricultura. Aqui a vinha, entenda-se, vinha, que seria, seu Raimundo, a estrutura de trabalho no planeta, qualquer lugar. Então, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, como Mateus foi e é um dos evangelistas, ele poderia estar muito mais próximo de entrar no reino dos céus, mesmo sendo publicano, do que um fariseu daquele que ficava no sinédrio, discutindo o Velho Testamento, cheio de retórica, cheio de argumentação, mas não vivia a proposta do que tinha de bom também no Velho Testamento. Já um outro exemplo, Zaqueu. Quem sabe Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quem é Zaqueu? Aquele que subiu no sicômoro para ver Jesus. Jesus falou, desce daí, Zaqueu, que hoje eu entrarei na sua casa. Zaqueu sabe quem é? Doutor Bezerra de Menezes. A literatura traz essa informação. Então, doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi Zaqueu. Ou seja, Zaqueu tinha nele doutor Bezerra. Jesus olhou o doutor Bezerra que tinha em Zaqueu. Ele não viu o publicano, ou ele não via aquele ser que era um cobrador de impostos também, Zaqueu. Ele falou, hoje eu vou ficar em sua casa. O pessoal, nossa, vai entrar na casa desse cara? Ele é um publicano, como é que você vai ficar na casa de Zaqueu? Vou entrar. E entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu disse assim, ó, se eu tiver roubado alguém, se eu tiver feito mal a alguém, eu vou pagar em dobro e vou dar metade da minha riqueza a todos os pobres. Olha, então esse publicano pode muito mais adentrar o reino dos céus primeiro do que os fariseus. Tá entendendo, gente? Qual é a proposta dessa passagem? Estou todo arrepiado agora porque eu estou chegando a uma conclusão do que eu li, até eu mesmo estou sedimentando o conhecimento. Por isso que é bom fazer palestra. Eu não gosto de fazer palestra só porque é para ajudar você, né? Para que eu possa aprender. Porque eu tenho que. Quem ouve primeiro é quem? Eu não aguento mais me ouvir. Eu falo, eu ouço a mim o tempo todo. São 12 anos, 13 anos falando para mim mesmo e para vocês. Ali é Maristela, não, né? Não, você é atrás, não, né? Pensei que era mãe daqueles meninos. É Mariela, não. Não é Mariela, não, né? Não é não. Mas sabe a mãe daquele meninozinho? Não é ela, não. Pensei que fosse Christian, não é não. Enfim, o que eu quero dizer é, essas pessoas, aí vem a meretriz pode entrar primeiro do que os fariseus e os saduceus, entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. Entendam a metáfora, entrar no reino dos céus é adentrar o reino da bem-aventurança, da harmonia, da paz interior, da tranquilidade de viver. Porque quem bebe na fonte inesgotável do Evangelho do Cristo pode gozar de paz ainda aqui no mundo material. As meretrizes, a gente tem um exemplo de meretriz, que é Maria de Magdala. Era uma meretriz completamente assediada, lindíssima, e no final da sua existência, na própria encarnação, ela fez um salto quântico. Dizem, isso eu não posso, que Madre Teresa de Calcutá, dizem, mas isso eu não posso garantir. Doutor Bezerra tem fonte segura. Zaqueu, doutor Bezerra de Menezes é Zaqueu. Maria de Magdala, dizem, isso não é palavra final, que é Madre Teresa de Calcutá. Independente disso, ela na época já se tornou uma santa. Ela, como prostituta, que vendia seu corpo para os homens se locupletarem com a sexualidade vil, ela voltou ao encontro com o Cristo e que fez um movimento de conexão com o divino, dizendo, eu vou seguir o Senhor. Lavou os pés dele com lágrimas, com perfume, banhou ele, enxugou o pé dele com o próprio cabelo, e ela terminou seus dias de vida em Jerusalém, cuidando dos leprosos. Então essa daí adentrou primeiro o reino dos céus. Quais filhos vocês são? É aquele que diz não e depois se arrepende e vai? Ou vocês são aquele, sim, Senhor, eu vou e não vai? Essa é a pergunta que vocês vão levar para casa, e eu finalizo a interpretação, que elas me deram até 35, eu vou respeitar isso, para poder não ser banido do Centro Espírita Consciência e Vida. E depois assim, não vai mais aqui esse demônio, esse satanás, só chega atrasado. Enfim, hoje foi uma coisa realmente grave. Você não tem noção do que é sair da Garibaldi para chegar aqui, olhando aquela paralela. Você está um dilúvio, trechos alagados, carros quebrados, batidas, porque você escorrega. Eu vim assim tenso, ó, mandando áudio para ela, vou ter que desligar aqui que eu estou com medo de me esfriar, porque era muito, a chuva caindo forte, você não tem visibilidade boa, tá um caos. Aí chegou aqui em Lauro, livre, bonitinho, era até ali mais ou menos as mediações da entrada para Itapuã, um inferno astral, então eu tenho que sair 2 horas antes. Dessa vez eu marquei meus pacientes, o último de 5 às 6h30, porque da outra vez eu fiquei atendendo até 6h45, 6h50, porque eu achei que eu cheguei aqui 7h45,
Essa vez eu saí 6h30, 6h35, cheguei aqui 7h55, quase 8 horas da noite. Então não tenho controle sobre isso, eu acho que vou ter que suspender a agenda, não atendo mais ninguém, vou ver de luz. Não atendo os pacientes e vivo da luz do Evangelho, né? Jesus vai me dar aqui a oportunidade de crescer, servindo ao Cristo na seara. Eu sou o filho o quê? O primeiro ou o segundo? Eu quero ser esse segundo aqui que disse que não, mas depois disse assim, me arrependi do Senhor, agora eu vou. Aí cai baixo, chuta e fala assim, preste atenção, já vai terminar, viu? Já vai terminar. Fiquem tranquilos. Vocês não piscaram o olho. É para vocês mesmo aí que estão com sono. Já está acabando. Não dói nada. Ele diz assim, ó. Ele vai arrematar. A parábola acabou. Vamos agora ao que Caibá interpretou. Estas duas personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho, convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha, disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. O primeiro é a personificação da crença, credo sem obras. É o crer sem obras. Olha que legal. Quantos falsos profetas tem hoje na atualidade, no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo, em várias denominações religiosas? É um monte de falso profeta. É aquele que tem a crença que não tem obra, a fé cega. Jesus, mas não faz nada. Nem para se modificar, quer que Jesus salve. Até hoje Jesus está preso no madeiro, nem do madeiro tirou, está lá crucificado, Jesus já ressuscitou, já voltou, já mandou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, eles estão lá presos a Jesus na cruz. O segundo é o tipo do homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, no primeiro momento, os publicanos e as meretrizes, estão ligados comigo? Estão ligados? Segundo, os publicanos e as meretrizes foi o exemplo que foi dado do Evangelho de Mateus. O segundo é o tipo do homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou o não em sim. Não com a palavra abstrata, com a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer, trabalhando na vinha. É o que Caibá Schutel interpreta. Ensina esta parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes. Ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente sem obras. Que legal. É uma outra leitura. Não adianta você crer cegamente, estar todo dia na igreja, na missa do domingo, vir para o centro espírita toda terça-feira, ir para o culto na igreja evangélica lá, para o pastor falar. Não adianta. A crença sem obras, a fé cega sem obras. O Espiritismo trouxe no frontispício do Evangelho do Espiritismo a máxima: fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a fé que o Espiritismo professa. Que quando em algum momento a ciência desabonar um ponto da doutrina espírita, abandone aquele ponto e siga a ciência. E ele termina: a crença cega é a crença dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes, os fariseus, aqueles que ficavam lá, os saduceus, os hipócritas. Pois são estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhes eram ainda superiores, tanto assim que os precederiam no reino dos céus. A parábola, na parte que se refere ao filho que disse, irei, mas não foi, entende-se também como esses anciãos e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade, os moços e os que lhes estão sujeitos, se mantêm num exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi doada. Tem uns que são tão escrupulosos que fazem com que os fiéis passem a não acreditar nem nas palavras do Cristo, porque eles são tão vis que assustam. Como é que pode aquele cara fazer aquilo e estar aqui dentro da igreja como pedófilo? Como é que pode aquele cara professar aquilo e desviando todo o dízimo para fazer determinadas coisas para ele, construindo isso e aquilo outro? Faz as pessoas se indignarem. É aquele que disse que ia e não foi de fato. E ele termina, enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende-se como esses publicanos e meretrizes que demoram como é sabido, mas, afinal, mudam de vida e se tornam, as mais das vezes, grandes obreiros na seara divina. E aí eu concluo minha fala de hoje. Quantos de nós aqui somos esses segundos que dissemos no início que não, e agora, às vezes na senectude, às vezes na fase adulta, percebemos que o caminho da porta larga
não nos leva para a harmonia que nós tantos desejamos, mas que o caminho da porta estreita, que é da renúncia, das escolhas, do serviço no bem, da tolerância, da paciência, da caridade no sentido lato, indulgência para com as faltas alheias, perdão às ofensas e benevolência para com todos. Esse é o caminho da porta estreita, é mais difícil de ser seguido, mas que quando despertamos para esse caminho, nós vamos conseguir gozar da bem-aventurança de que está construindo o reino de Deus em nós, para que possamos, quem sabe, viver um pouco mais de harmonia e de paz, começando no próprio reino que é construído no mundo interior de cada um de vocês. Eu agradeço a atenção de todos, eu peço desculpas pelo atraso e espero que vocês possam sair daqui mobilizados a quererem ser, no caso dessa passagem, porque nessa é diferente da outra. Aqui é o segundo, na outra eu fui ler no Evangelho de Mateus em Haroldo, é o primeiro. Aqui Caibá pegou e trocou, mas ficou correto. O primeiro é o que a gente não quer ser, a gente quer ser o segundo filho. Aquele que negou inicialmente trabalhar na seara do Cristo, mas que agora escolheu o caminho do amor, escolheu o caminho da fraternidade, da solidariedade. Ver vocês jovens aqui, numa terça-feira à noite chuvosa, mesmo que venham aqui por volta de imposição dos pais, é muita alegria no meu coração. Então, minha palestra hoje foi para você, seu Raimundo não, seu Raimundo veio do umbral. É você, Mauro, e você, Bruno, Duda, para vocês dois. Especificamente, o que está dormindo ali desdobrou. Aquele pequeno ali, como é o nome dele? Esse aí está dormindo. Daqui a pouco ele acorda, e às vezes sabe mais do que todo mundo aqui. Ele já nem precisa ouvir esse cara falar. O que ele está dizendo eu já vivo. Ou seja, já veio com o evangelho na veia. Ele é o segundo filho que escolheu já há muito tempo atrás seguir a seara do Cristo. Muita paz, boa noite a todos e até uma próxima.